Teorema de Stevens. Simon Stevens viveu de 1548 a 1620. Nasceu em Bruges, nos Países Baixos, hoje Bélgica. Notabilizou-se como engenheiro militar, estudou os números fracionários e a queda livre de corpos com diferentes massas, constatando a igualdade de suas acelerações, e propôs alguns inventos como a carroça movida a vela. Uma de suas funções era inspecionar as condições de segurança dos diques holandeses, o que o levou a importantes conclusões sobre hidrostática. Simon Stevens, pintura do autor desconhecido, de 1590, Paris, coleção particular. Vimos que quanto mais se aprofunda em um líquido em equilíbrio, maior é a pressão observada. Como foi calculado na seção 5, acréscimos de profundidade de 10 metros na água límpida e tranquila de um lago, por exemplo, implicam incrementos de pressão hidrostática próximos de uma atmosfera. Considere então dois pontos de um líquido em equilíbrio, com um deles mais ao fundo que o outro. Existe, portanto, um desnível, diferença de alturas entre esses pontos. Enquanto a pressão verificada no ponto mais ao fundo supera a pressão notada no ponto mais ao raso, enquanto a pressão verificada no ponto ao fundo supera a pressão notada no ponto mais ao raso. O teorema de Stevens, enunciado e demonstrado a seguir, propõe uma expressão matemática para o cálculo da diferença de pressão entre dois pontos quaisquer de um líquido em equilíbrio sob a ação da gravidade. Esse teorema, também chamado de lei fundamental da hidrostática, estabelece o seguinte: a diferença de pressões entre dois pontos de um líquido homogêneo em equilíbrio sob a ação da gravidade é calculado pelo produto da massa específica do líquido, pelo módulo da aceleração da gravidade no local e pelo desnível, diferença de cotas entre os pontos considerados. Então fica P2 menos P1 igual a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Demonstração. Considere o recipiente da figura a seguir, que contém um líquido homogêneo de massa específica em equilíbrio sob a ação da gravidade. Admite, para efeito de demonstração do teorema, um cilindro imaginário do próprio líquido com área da base A e altura H. O cilindro tem bases paralelas à superfície do líquido. Pelo fato de estar envolvido pelo líquido, o cilindro recebe dele os conjuntos de forças indicadas. Em razão da simetria, as forças laterais ao cilindro, horizontais, equilibram-se duas a duas. As forças aplicadas segundo a vertical, no entanto, não se equilibram. Por isso, temos uma resultante F1 aplicada no ponto 1, na base superior do cilindro, e uma resultante F2 aplicada no ponto 2, na base superior do cilindro. Então, observe a imagem. Observe que, além de F1 e F2, também atua no cilindro a força da gravidade. Como o líquido está em equilíbrio, o cilindro que faz parte dele também deve estar. Para que isso ocorra, devemos ter que F1 mais F2 mais o peso, soma vetorial de forças, tem que ser igual a zero. Ou em módulo, F2 menos F1 tem que ser igual ao peso. Dividindo-se todos os termos da igualdade anterior por A, a área das bases do cilindro, vamos obter F2 sobre A menos F1 sobre A é igual a P sobre A. Sabemos que F2 sobre A é igual a P2, pressão no ponto 2. F1 sobre A é igual a P1, pressão no ponto 1. Assim, P2 menos P1 é igual a pressão, força-peso, sobre a área. P2 menos P1, o peso é mg. A massa m pode ser expressa fazendo-se como m igual a massa específica vezes volume. E o volume vai ser a área vezes a altura. Com isso, obtemos o seguinte, que a diferença de pressões, P2 menos P1, igual a massa específica vezes a área, vezes H, vezes o G dividido por A. Aí corta, nós chegamos à conclusão que a diferença de pressões,
P2 menos P1 é igual a massa específica vezes a altura vezes a aceleração da gravidade. Consequências do teorema de Stevens. Primeira consequência: todos os pontos de um líquido em equilíbrio sob a ação da gravidade, situados em um mesmo nível horizontal, suportam a mesma pressão, constituindo uma região isobárica. Consideremos a figura abaixo, na qual os pontos 1 e 2 pertencem a um mesmo nível, mesma horizontal. O líquido considerado é homogêneo e encontra-se em equilíbrio. Então, linha de nível. Então, 1 e 2 está no mesmo nível. Aplicando o teorema de Stevens aos pontos 1 e 2, temos que P2 menos P1 igual a massa específica vezes a aceleração da gravidade vezes a altura h. Entretanto, se os pontos estão no mesmo nível, o desnível entre eles h é nulo, levando-nos a escrever que a pressão no ponto 2 menos a pressão no ponto 1 igual a zero, então P2 igual a P1. No aquário esquematizado acima, o peixe se submeterá à mesma pressão nos pontos 1, 2 e 3, situados no mesmo nível horizontal, não importando o fato de os pontos 1 e 3 situarem-se abaixo das paredes laterais do recipiente e do ponto 2 situar-se sobre a superfície livre da água. Segunda consequência: desprezando fenômenos relativos à tensão superficial, a superfície livre de um líquido em equilíbrio sob a ação da gravidade é plana e horizontal. Suponhamos que no recipiente da figura ao lado exista um líquido em equilíbrio sob a ação da gravidade, sejam 1 e 2 pontos da superfície livre do líquido, desnivelados de uma altura h. Aplicando-se a esses pontos o teorema de Stevens, obtemos P2 menos P1 igual a massa específica vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Como os pontos 1 e 2 estão expostos diretamente ao ar, a pressão que se exerce entre ambos é a pressão atmosférica, P0. Então temos que P2 igual a P1, que é igual a P0. Assim, P0 menos P0 vai dar zero, então ρgh vai dar zero. Como o produto ρgh é nulo, e sendo massa específica diferente de zero e o g diferente de zero, concluímos que h é igual a zero. Do exposto, observamos que os pontos 1 e 2 não podem estar desnivelados, sendo, portanto, absurda a figura proposta. A pressão atmosférica e o experimento de Torricelli. A pressão atmosférica influi de maneira decisiva em muitas situações. 1 litro de água, por exemplo, pode ferver em maior ou menor temperatura, dependendo da pressão atmosférica do local. A cidade de São Paulo, por estar cerca de 731 metros acima do nível do mar, suporta a pressão atmosférica menor que Santos, no litoral. Por esse motivo, em São Paulo, a água ferve a 98 graus Celsius, aproximadamente, enquanto em Santos ferve a 100 graus Celsius. O cientista italiano Evangelista Torricelli, de 1608 a 1647, aluno de Galileu, propôs um critério bastante simples para obtenção experimental do valor da pressão atmosférica. O aparato e o método utilizados por ele estão descritos a seguir. Considere uma cuba e um tubo de aproximadamente 1 metro de comprimento, ambos contendo mercúrio, figura 1. Então, nós temos lá, observe a imagem, figura 1, mercúrio, cuba, tubo e mercúrio. E pegamos esse tubo e viramos sobre a cuba. A princípio, o tubo encontra-se completamente tomado pelo fluido até a sua extremidade aberta. Veda-se, então, a abertura do tubo e posicionando-o de boca para baixo, introduzindo-se parte dele no mercúrio da cuba. Em seguida, destampa-se sua extremidade, tomando-se o cuidado de mantê-la sempre voltada para baixo, figura 2. Com isso, parte do mercúrio do tubo escoa para a cuba, até que seja estabelecido o equilíbrio fluido-estático do sistema. Vamos chamar de massa específica do mercúrio, μHg, a massa específica do mercúrio, G, o módulo da aceleração da gravidade, P0, a pressão atmosférica local, e H, a altura do nível do mercúrio no tubo em relação à superfície livre do mercúrio na cuba, figura 2. Na figura 3,
sejam P1 e P2, respectivamente, as pressões nos pontos 1 e 2, pelo fato de o ponto 1 pertencer a um nível livre do mercúrio na cuba e estar exposto diretamente à atmosfera, tem-se que P1 igual a P0. No ponto 2, a pressão se deve praticamente à coluna de mercúrio, que aí se sobrepõe, pois acima do mercúrio do tubo temos quase o vácuo, apenas vapor de mercúrio muito rarefeito. Desse modo, P2 vai ser igual à massa específica do mercúrio vezes G vezes o H. Entretanto, no equilíbrio, as pressões nos pontos 1 e 2 são iguais, pois os referidos pontos pertencem ao mesmo fluido, mercúrio, e estão no mesmo nível, mesma região isobárica. Assim, P1 igual a P2, ou seja, a pressão atmosfera igual à massa específica do mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes H. Fazendo o experimento de Torricelli ao nível do mar, G vale 9,81 metros por segundo ao quadrado, e a 0 graus Celsius, obtém-se que para H um valor muito próximo de 76 centímetros. Assim, com massa específica do mercúrio de 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, calcula-se o valor da pressão atmosférica no local, que resultará em 13,6 vezes 10 elevado à terceira quilograma por metro cúbico, vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes 0,760 metros, que obtemos então P0 igual a 1,01 vezes 10 elevado à quinta Newton metro quadrado. Na prática, para se evitar o incômodo da multiplicação, massa específica do mercúrio vezes G vezes o H, é comum expressar-se a pressão atmosférica diretamente em centímetros de mercúrio ou milímetros de mercúrio. Dessa forma, o nível do mar, e a 0 graus Celsius, diz que a pressão atmosférica tem um valor de 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio.